Você conhece os eventos finais que ocorrerão momentos antes da volta de Jesus? Chuva serôdia, selamento e uma série de outros eventos tão importantes nesse momento especial da história? É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para estudar com você a Palavra de Deus nesse trimestre tão especial, nessa temporada incrível em que estamos estudando o tema do grande conflito. E você sabe que a cada temporada a gente traz amigos queridos, estamos chegando no finalzinho dessa temporada e eles estão conosco aqui, firmes, guerreiros, do lado certo da verdade, ajudando a gente a entender esse tema tão especial e eu vou apresentá-los mais uma vez. Aqui à minha esquerda, o querido pastor André Oliveira. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Muito obrigado, amigo, por estarmos juntos aí já há 12 semanas e aprendendo aqui com vocês sobre a Palavra de Deus. É isso mesmo. Pastor Adolfo Soares, seja bem-vindo mais uma vez. Uma grande alegria participar, juntamente com os amigos e também com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Exatamente. Pastor Elmer Guzman, seja bem-vindo, amigo, mais uma vez. Tudo bem, Vinícius, amigos? Muito bom estudar a Palavra de Deus juntos aqui. Vou pedir você para orar para a gente, Elmer. Vamos orar então. Pai querido, uma vez mais nós queremos nos submeter à Tua direção em nossa vida e pedimos agora que o Senhor possa nos trazer o insight da preciosidade da Tua Palavra e a força moral também para colocarmos em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é muito especial, fala dos eventos finais e essa expressão fala muito caro ao meu coração porque a gente fica pensando na brevidade da volta de Jesus, qual será a condição da igreja e qual será a condição do mundo, né? Ajuda a gente a entender como se preparar também para nos aproximarmos para a nossa casa, né? Que nós estamos com saudades do lar, né? É verdade. E na lição 12, logo no sábado, no segundo parágrafo, está escrito: mais do que qualquer outra coisa, Jesus quer nos conduzir pelas tempestades e nos levar para casa. É dito que esse texto, a lição, está baseada nos capítulos 37 e 38 do livro O Grande Conflito, que está aqui comigo. E olha o que Ellen White diz a respeito disso que acabamos de ler. Os que se esforçam para obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria. Somente com a ajuda divina eles serão capazes de permanecer firmes. E acrescenta, para suportar a prova que os espera, as tempestades, né, os fiéis devem compreender a vontade de Deus como está revelada em sua palavra, pois só poderão honrá-lo se tiverem uma concepção correta do seu caráter, governo e propósitos. E como isso é possível? Estudando a palavra. Exatamente. Precisamos de ter lealdade a essa palavra, porque ela vai nos colocar na rota certa para chegarmos ao nosso lar. A gente tem que ter lealdade a Deus e a sua palavra. É interessante que hoje em dia muita gente ama a Deus, mas não lê a sua palavra, né? Mas como é que a gente pode conhecer a Deus se não for através da palavra de Deus? Se a gente só amar a Deus sem a palavra, a gente vai ter um Deus que é a nossa própria imagem, uma projeção nossa. Que Deus é esse, exato. Mas como a gente entende que Deus se revela através de sua palavra, e agora a gente entende que a palavra é o caminho para nos levar a Deus, a Jesus Cristo e o plano da salvação. Nesse tempo do fim, isso se torna ainda mais importante porque haveriam enganos, um engodo do inimigo de nossas almas justamente para poder desvirtuar e colocar uma nuvem de fumaça nesses momentos tão importantes e solenes da história. E é por essa razão que nós precisamos estar próximos. Eu quero ler o nosso verso para memorizar. Provérbios, capítulo 23, diz assim: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Essa é uma forma de enfatizar justamente para a gente se apegar à verdade. E, obviamente, a verdade a gente encontra na palavra de Deus. Hoje, nesses dias que nós vivemos, são dias onde existem inúmeros
aspectos de relativização da verdade, de subjetivismo, cada um define o que é verdade para si, de nihilismo, a noção de que não existe significado em nada, ou até, quem sabe, de existencialismo, onde, na verdade, a minha experiência vai determinar o que é o correto. E aqui o que a palavra de Deus nos traz é que existe um critério absoluto, uma regra de fé, de norma, e nós precisamos nos apegar aqui para estarmos preparados para viver esses momentos finais. Exatamente. Interessante que João, o evangelista, escreveu no seu evangelho, capítulo 8, verso 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ele também disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na verdade, aqui ele está registrando a oração de Jesus, ou seja, o que Jesus queria, né? Ele queria que o seu povo, os seus seguidores, fossem separados para uma vida santa e para uma obra santa também, com base na verdade revelada na Bíblia e na própria vida de Jesus. Ou seja, ele estava pedindo para o Pai, né? Muda a vida deles e usa-os para a tua glória e que eles se tornem semelhantes a ti, mas para que pudessem cumprir uma missão de espalhar essa mensagem também, né? Esse texto de João 8, 31 e 32 é importantíssimo. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que Jesus Cristo está dizendo é que a obediência é a mesma coisa que permanecer na palavra. As pessoas às vezes entendem a palavra permanecer como algo misterioso, algo espiritualista, mítico. Não. O que nos torna verdadeiros discípulos é o conhecimento genuíno da verdade e o apego genuíno à verdade. Portanto, olha o conceito de liberdade. O conceito filosófico de liberdade é uma coisa. O conceito bíblico de verdade é outra. Aqui, Jesus Cristo está dizendo que nós não somos livres quando podemos ou fazemos o que queremos. Somos livres quando queremos fazer e podemos fazer o que devemos fazer. Essa é a liberdade que Cristo quer que nós tenhamos e que nos torna verdadeiros adoradores e que nos prepara para os eventos finais que estarão cheios de mentiras, cheios de seduções. Como diz 2 Pedro, permita-me ler esse texto, capítulo 1, versículo 16, 2 Pedro 1, 16, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Fábulas, aqui ele está dizendo que fábulas são mitos. Muitas pessoas vivem cercadas de mitos, ou guiando-se por mitos. Acontece que a palavra diz que o mito está calçado na mentira. E na mentira não há poder redentor. O desafio é que nós vamos à Escritura, porque a Escritura é o fundamento sólido. A mensagem do Evangelho nos redime, nos conduz a Jesus Cristo, autor da palavra. É só isso que é capaz de nos manter firmes na época dos eventos finais. Interessante que Pedro, ele quando fala isso aí, né, ele na sequência até ele fala que não são fábulas, exatamente porque nós fomos testemunhas da majestade de Cristo, quando ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada aquela voz, né, este é o meu Filho amado, lá no Monte da Transfiguração, né? Então ele fala que esta voz vinda do céu, que eles ouviram e da qual eles testemunhavam, né, quando estavam com ele no monte, isso dava para eles uma certeza de que Jesus era realmente Filho de Deus, o Salvador, e que as profecias que já haviam se cumprido, né, sobre Jesus, agora davam para eles uma convicção de que a gente pode confiar na palavra profética, né? Ou seja, a gente pode confiar nas profecias que estão aí para se cumprir, assim como Pedro disse aqui. Por isso que ele fala, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, há uma crise por aí, mas a profecia vai nos dar segurança, vai nos guiar no caminho. Isso traz a segurança, porque a palavra de Deus, ela é infalível.
ela é suficiente, ela é clara, porque justamente ela não foi feita de parte de um homem, mas ela foi feita e trazida, movido pelo Espírito Santo, revelado, inspirado essas verdades bíblicas. Quando a gente coloca essa infalibilidade em homens, em religião, sistemas religiosos, nós estamos atribuindo uma característica única e exclusivamente de Deus e sua palavra para instituições religiosas, líderes religiosos. Mas devemos nos lembrar que essas pessoas, tudo que é criatura é falível, mas o Criador ele é infalível e, portanto, a gente pode se confiar e ter lealdade à sua palavra. Outro aspecto interessante que está aqui em 2 Pedro 1,16, quando Pedro diz seguindo fábulas, essa palavra fábula pode representar tanto palavras fictícias quanto profecias, pode significar alegorias, tanto quanto profecias fictícias. Em algum outro momento falamos da importância da interpretação. Quantos intérpretes seguem noções alegóricas da Bíblia? E quantos mensageiros se apresentam com profecias inventadas que fazem bem ao coração? Quantas vezes eu escuto pessoas ou leio mensagens de pessoas nas redes sociais dizendo: pastor fulano, gostei da sua palavra porque ela falou meu coração, ela me massageou o coração, precisava disso. É mesmo? Quer dizer que a palavra só é boa quando massageia meu coração, quando satisfaz meu ego? É importante o modo como Pedro diz, porque não lhes demos a conhecer. Ele se envolve no processo. Isso quer dizer o seguinte: o mensageiro precisa ser portador de uma mensagem clara. Essa não é responsabilidade do outro. Eu não posso dizer, o pastor Elmer, né, ele tem que ter responsabilidade. Não, temos que ter responsabilidade de não sermos portadores de alegoria ou de profecias inventadas. Isso é responsabilidade de todo crente. À medida que o tempo avança e nós estamos às portas da volta de Jesus, mas um sentimento de tardança envolve parte da cristandade, algumas pessoas são levadas a pensar o contrário do que você mencionou, Elmer, de que a Bíblia não é suficiente. Parece que o mundo vai impondo demandas que não estão contempladas e respondidas na Bíblia. E recentemente, ou há algum tempo, até viralizou a fala de um pregador brasileiro aí conhecido, que afirmou com todas as letras de que a Bíblia não é suficiente, que nós precisamos olhar para outras fontes e a cultura e enxergar a suposta revelação de Deus ali, falando para as necessidades contemporâneas. E que a Bíblia, e ele disse isso, que a Bíblia precisava ser atualizada, né? Que a Bíblia precisava ser lida com as lentes contemporâneas para que pudesse se manter relevante. Ora, isso é um ataque frontal à autoridade da palavra de Deus e à sola escritura também, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que vocês têm a dizer sobre isso? Aqui a gente tem um texto do livro O Grande Conflito que fala assim: somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito, que é o conflito entre a verdade e o erro, né? Que está diante de nós. E as pessoas podem estar iludidas, né? Achando que aquele sentimento bom que elas têm quando ouvem uma mensagem que apenas seja de autoajuda ou de motivação, né? Porque a pessoa está cansada, estressada, chega na igreja, ela quer ouvir alguma coisa que a coloque para cima, esse tipo de coisa, né? Sendo que às vezes a necessidade dela é de ter os olhos abertos, né? Para não ser enganada. E aqui fala assim: todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Será que nossos pés estão firmados na rocha imutável, da imutável palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Eu penso que isso é o que está diante de nós, né? Esse vai ser o desafio que vai nos chamar a uma decisão nos últimos dias, né? O pós-modernismo teológico tem uma agenda muito violenta em relação à palavra de Deus. Eles prega-se o eclipse da verdade e, consequentemente, a insuficiência do texto bíblico. Alguém disse que uma das características da pós-modernidade é a incapacidade de pensar sobre as essências.
A Bíblia fala em essências, mas esta essência muitas vezes é inconveniente. Não é que é insuficiente, é inconveniente. Exato. E, portanto, se é inconveniente, eu preciso levantar algumas outras hipóteses. O discurso, a Bíblia precisa ser atualizada, está mostrando que aquilo que está descrito e prescrito não me é adequado. Eu preciso de uma outra metanarrativa. O desconstrucionismo se apresenta para isso. Ele é extremamente sedutor, mas ele tem sido extremamente eficaz. Destrói-se todo o fundamento bíblico e propõe-se algo muito bonito. Você interpreta, você interpreta. Cada um tem a sua interpretação e no final sabe o que é necessário para lidar com as diferenças? Tolerância. É claro que a Bíblia, a gente tem uma distância histórica do Antigo e do Novo Testamento, ela não fala de muitos tópicos da contemporaneidade, ela não fala sobre biotecnologia, sobre clonagem, mas na Bíblia apresenta-se princípios. A natureza humana é a mesma, hoje e 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então ela tem princípios, mostrando o que o homem é em sua natureza, como Deus é em si, como ele se relaciona com a criação. O que o mundo é, ela apresenta esses princípios. E agora a gente tem que extrair, através de inferências, trajetórias das Escrituras, justamente as inferências para a contemporaneidade de hoje. O que acontece muitas vezes hoje é que as categorias da contemporaneidade são utilizadas para reler as Escrituras. Daí você tem essa reconstrução, e aí você coloca coisas escusas às Escrituras para poder ler as verdades bíblicas. E daí essa engenharia reversa acaba mudando e cai no balaio justamente do engano e das falsidades na interpretação da Bíblia. O que é uma negação ao princípio fundador da Reforma Protestante. Sola Escritura. Ou seja, só a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando o indivíduo supostamente protestante diz que precisa de outras fontes além da Bíblia para interpretar o mundo que está vivendo hoje, ele está negando o princípio fundador da Reforma Protestante, ou um princípio central da Reforma Protestante, que é o uso da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E é bom lembrar que esse princípio da insuficiência da Bíblia ou da atualização das Escrituras, embora esteja muito forte hoje, já apareceu na história. Foi o que a cristandade fez na Antiguidade, quando Constantino olhou para a necessidade sociológica do Império, que era paganizado e adorava as suas divindades, sua principal divindade, no primeiro dia da semana, e viu que a cristandade estava dominando, e disse, não, então vamos pegar o dia de adoração do paganismo e vamos colocar como dia de adoração dos cristãos. O que ele fez, senão atualizar as Escrituras e adequar as Escrituras aos interesses contemporâneos? Existe uma diferença entre uma contextualização que é fiel à sua norma e um sincretismo, né? Quando mistura justamente e acaba fazendo um comprometimento dessa verdade. Exatamente. Vamos permanecer fiéis à palavra de Deus, porque isso vai nos garantir uma posição ao lado da verdade nos eventos finais. Estamos estudando o importante tema do grande conflito. Falando em grande conflito, eu quero apresentar para você o livro Grande Conflito. Olha só que calhamaço aqui, que livrão, né? Especial. Essa aqui é uma edição, deixa eu mostrar até os dois para vocês. É o mesmo livro, né? Essa aqui é uma edição especial, com linguagem atualizada, embora essa linguagem também tenha sido trabalhada, tá? Mas essa aqui é uma linguagem, digamos assim, um pouco mais jovem, para chegar mais perto das pessoas, e esse livro está sendo distribuído gratuitamente. Ele é uma edição, eu diria, compacta, e essa aqui é a edição clássica. Para você que gosta do clássico, gosta de ter o livro realmente aí com o conteúdo expandido, completo, e aqui com a capa dura. É um bom livro para você ter na sua biblioteca, para você estudar, para você aprender os temas que nós estamos estudando ao longo de toda essa temporada. Esse livro você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira. Você já sabe, pode procurar uma livraria CPB na sua cidade, ou pode fazer mais fácil ainda, acessar cpb.com.br, descobrir como adquirir esse material
e a CPB vai enviar para a sua casa depois da aquisição do livro, tá certo? Fica a nossa dica, a recomendação especial aqui. Vou devolver de novo porque esse aqui é do pastor Adolfo, ele está numa parceria conosco aqui nessa promoção especial. Bom, estamos falando de eventos finais, Elmer, e a gente conversou sobre a importância de interpretar corretamente a Bíblia e de valorizar a Bíblia porque ela nos situa exatamente no lado certo da verdade, aponta o caminho. Um dos eventos finais mais importantes é o que nós chamamos de selamento, quando Deus vai deixar muito claro para todo mundo quem é seu povo. Enquanto o inimigo, do outro lado, também vai ter uma marca, a marca da besta, já trabalhamos isso, em que ele vai determinar quem é seu, Deus também tem as suas características centrais e ele colocará essas características em seu povo, né, no selamento. É muito importante esse tópico, porque em meio à tribulação, Deus tem os seus filhos e Ele sela os seus filhos para que eles possam passar pela tribulação e possam obter a salvação. A Bíblia ela apresenta a noção de selo de várias formas, várias ênfases. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 30, vai descrever o selo que Deus faz na vida do crente da seguinte forma: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então note que o verbo está no passado, né? Então é algo que acontece na experiência passada. E depois é mencionado em Efésios 1, 13 e 14, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança, até que aconteça o resgate da sua propriedade. Então, o que nós vemos que existe um selo do Espírito Santo, que é como se fosse a justificação, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, o Senhor Jesus, ele dá um penhor de herança, ele dá um primeiro pagamento, como se fosse uma primeira parte, mas o pagamento completo vai acontecer só quando Jesus retorna. Mas em Apocalipse, nós temos um outro selo, em Apocalipse capítulo 7, antes do povo de Deus passar pela tribulação, os anjos estão segurando os ventos e para selar esse povo de Deus, que ali é descrito como 144 mil, que eles possam passar pela tribulação, e depois nós temos a figura dessa grande multidão que é apontada lá. Isso vai construindo justamente para quando nós chegarmos no Apocalipse 12 a 14, para nós estabelecermos a noção dessa marca, desse selo de Deus. O que seria isso? Nós já vimos em Apocalipse 13 que a marca da besta ela tem uma configuração coercitiva que desvirtua a adoração verdadeira, coloca no lugar do Deus Criador uma alternativa do Deus Criador, uma besta, um dragão, e obviamente desvirtua a adoração. E é interessante que a palavra de Deus descreve a noção de selo, o único mandamento que vai ter as características do que é um selo é justamente no quarto mandamento. No mandamento do sábado, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, nós temos o nome do monarca, no caso é o próprio Senhor Deus. Nós temos o título, aqui é descrito esse Senhor Deus como aquele que criou, é o Criador, criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E tem também justamente o território, toda a vasta criação, ele é soberano por toda a criação. Então aqui o sábado, Ezequiel já fala que é um sinal, né? Mas aqui ele tem todas as características de um selo real, que mostra justamente quem é o Senhor, quem é de fato soberano. E o selo, esse selo real, ele era colocado em cartas, por exemplo, em documentos oficiais, em algumas narrativas da Bíblia, por exemplo, em Esther, o rei ele empresta um anel para botar um selo, para dar o sinal de autenticidade. Eu acho bonita essa noção, né? Deus ele tem um selo, e agora esse selo é colocado em seus filhos, na testa, num lugar visível. E agora esse selo vai dar proteção e um sinal de autenticidade para os verdadeiros adoradores. Não é fake, né? Não é fake. Alguém pode ficar pensando, porque foi lido em Efésios, no selo do Espírito, e Apocalipse, agora a interpretação de que é o selo vinculado à lei, né, e ao quarto mandamento. É bom lembrar que existe um vínculo